Vamos começar então por essa que está na capa da Folha de São Paulo, que é a notícia mais atualizada a respeito disso. O governo Lula busca controlar a CPI do dia 8 de janeiro com bloco de Lira para conter a crise. Depois de fracassar na tentativa de enterrar a comissão, a ideia é emplacar o presidente, relator e isolar o campo bolsonarista. Vamos ver aqui. Folha de São Paulo está bastante crítica ao governo Lula e a gente sabe que tem interesses do mercado financeiro entre esses bolsonaristas, então vamos ficar de olho. O governo Lula vai tentar controlar a CPI mista sobre os ataques golpistas de 8 de janeiro para minimizar os estragos e limitar a ação do bolsonarismo, de forma a conter os desgastes após a primeira demissão do ministro da gestão petista. Sem conseguir evitar a criação da comissão, a base de Lula decidiu aderir à criação do grupo depois das imagens da invasão do Planalto sugerirem a omissão de agentes do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, e resultarem na queda do general Gonçalves Dias, do comando do órgão. Pelas contas do governo Lula, sua base de apoio terá direito a 21 das 32 cadeiras do colegiado, sendo 11 no Senado Federal e 10 na Câmara dos Deputados. Para isso, o Palácio do Planalto vai precisar construir um acordo com o blocão capitaneado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, além de convencer os republicanos que integram o outro bloco, também com viés centrista, a indicar o deputado mais próximo ao governo para o colegiado. Aliados de Lira afirmaram que vão tentar emplacar um deputado federal na relatoria da investigação. O principal cotado é o líder do PP na Câmara, o André Fufuca. No caso a relatoria fique com a Câmara, o caso depende de acordo político e a presidência pode ser ocupada por um senador. A CPI deve ser lida na próxima semana pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que nesta quinta-feira disse que o governo deveria ter apoiado a comissão desde o início. Depois levará um tempo ainda para a indicação dos integrantes pelos partidos, a eleição do presidente e a escolha do relator. Caso consiga azeitar a sua base, o governo conseguirá emplacar o relator e o presidente, o que possibilitará o grande controle sobre os rumos dos trabalhos. O ministro Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, disse nessa quinta que a divulgação de novas mensagens sobre o 8 de janeiro e a consequente demissão do general Gonçalves Dias, do GSI, levaram Lula a orientar os líderes do Congresso a apoiar a CPI. Nas palavras de Padilha, o objetivo é investigar os ataques e barrar a propagação de falsas teses sobre os atos golpistas. Na prática, o governo tentou até o último momento evitar a CPI, instrumento que politicamente tende a beneficiar muito mais oposições do que governos. Ao fracassar, passou a apoiá-la com o intuito de obter o seu controle. Os vídeos criaram uma nova situação política, com que aqueles que passaram pano para os atos terroristas do dia 8 de janeiro tentem criar uma teoria absurda da conspiração, um verdadeiro terraplanismo, a teoria que tentam construir de que a vítima daqueles atos terroristas tenham responsabilidade sobre a atuação dos terroristas do 8 de janeiro. Também nesta quinta, Lula afirmou que o seu primeiro-ministro a cair decidiu sair por conta própria ao responder se havia ficado chateado com a demissão do antigo auxiliar. Sem confirmar o nome de Fufuca, o líder do blocão, deputado federal Felipe Carreiras, do PSB, afirmou que o relator deverá ser alguém independente, que não se contamine pelas disputas políticas que devem ocorrer durante a investigação. Vamos escolher parlamentares que vão fazer o debate e as investigações numa posição de isenção e equilíbrio, disse a Folha de São Paulo. O governo fala em escalar gente experimentada para participar da comissão. O vice-líder do governo no Congresso, o deputado federal Lindbergh Farias, que foi a fonte da Globo, afirma que a ideia é separar alguns quadros para ficar exclusivamente nessa função da CPI. Segundo ele, o PT não vai aceitar que o autor do requerimento, o deputado André Fernandes, seja indicado para participar da comissão. Esse André Fernandes, nós estamos tomando todas as medidas possíveis para que ele não participe dessa CPI ou participe como investigado, afirmou, destacando que o parlamentar publicou nas redes sociais uma foto da porta do armário vandalizado do ministro Alexandre de Moraes, após a invasão da STF. Os bolsonaristas são uma piada, né, gente? É inacreditável. É isso aí, Thiago Gonçalves. Vamos passar dos 100 espectadores. Aproveitem que é feriado e chamem seus amigos para conhecerem a Folha Democrata. E mandem também superchat, gente. Hoje tivemos uma contribuição muito generosa aqui na nossa live, mas quem puder contribuir mais, eu agradeço muito aqui para a gente erguer a nossa audiência e chegar em mais informações necessárias para todo mundo ficar por dentro de tudo. Vamos lá, gente.
Integrantes do governo têm apontado nomes que participaram da CPI da Covid. A tropa de choque incluiria os senadores Renan Calheiros, o relator da comissão, e Rogério Carvalho, do PT. Reservadamente, senadores que participaram da CPI da Covid afirmam, no entanto, que duvidam da efetividade de uma comissão mista e que a oposição deve aproveitar o palanque para se promover nas redes sociais. No Senado, o PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, deve ter direito a apenas uma cadeira. A sigla pretende indicar o senador Magno Malta como titular e o ex-secretário da Pesca, Jorge Seife, como suplente. O líder da oposição no Senado, o ex-ministro de Bolsonaro, Rogério Marinho, afirma que existem categorias de culpabilidade e que uma delas envolve as pessoas que se omitiram antes e durante os ataques do dia 8 de janeiro. É muito melhor o governo relaxar e buscar a verdade do que ficar fazendo manobras durante uma CPI para evitar que as pessoas que tiveram que depor deponham. Na Câmara, lideranças do bloco de Lira, PP, União Brasil, PSDB, Cidadania, PDT, PSB, Avante, Solidariedade Patriota, se reuniram na última quarta-feira para discutir uma estratégia do grupo na composição da CPI. Parlamentares que participaram da reunião afirmaram, sob reserva, que o grupo pretende escalar nomes considerados independentes para reforçar que o bloco não é governista e nem oposicionista. Interlocutores do governo, porém, foram convocados para tentar convencer lideranças do União Brasil a não indicar bolsonaristas no colegiado. Vamos decidir na próxima semana quem serão os indicados. O governo vai ter uma boa base e teremos maioria, disse o líder do governo na Câmara, o José Guimarães. Com a criação de blocos, o PL ficou somente com a terceira maior bancada da Câmara e terá direito a 3 cadeiras, perdendo o direito de indicar o relator ou o presidente do colegiado. O bloco capitaneado por Lira terá 5 assentos. As cadeiras ainda serão distribuídas entre o bloco do MDB, PSD, Republicanos, Podemos e PSC, 4 deputados, e a federação do PT, PCdoB e PV, 2, federação PSOL-Rede, 1, e o Novo, que também terá direito a indicar um deputado, que é um bloco, na prática, bolsonarista. Reportagem aí grande da Thaisa Oliveira, César Feitosa, Ranier Bragon, Renato Machado, Matheus Vargas e Fábio Zanini, que nós estamos aí acompanhando para todo mundo ficar por dentro de tudo o que aconteceu, gente. Vamos ficar aí para todo mundo ficar por dentro de tudo.